Eu costumo mandar. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Não basta escutar a palavra. Eu tenho que escutar as palavras e pôr em prática. Eu tenho que aplicar ela na minha vida. Ouvir só por ouvir, muita gente está ouvindo. Mas quem é que está aplicando na sua vida? Quem está colocando a palavra de ação na sua vida? Quem está se fundamentando na palavra? Porque há uma diferença de escutar, entrar no ouvido, sair no outro, e o outro que escuta, medita, aplica, é diferente. E a pessoa que faz isso, além dela ser conhecida como uma pessoa prudente, ela está sabendo edificar a sua casa. Glória a Deus. E não se esqueça que você é casa de Deus. Amém? Amém. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deus conhece a minha vida e a tua vida. Deus sabe aonde eu e você estamos alicerçados. Ele conhece o nosso alicerce. Ele conhece o nosso fundamento, aonde nós estamos estruturados, aonde nós estamos edificados. Se nós estivermos edificados nele, irmão, pode vir a onda que for, a luta que for, a peste que for, a crise que for, não vai te abalar, não vai derrubar você. Por quê? Porque ele conhece o teu alicerce, o seu alicerce está nele, está na palavra de Deus, e Deus cuida daquele que está alicerçado na palavra dele. Glória a Deus. Pode vir o que for, o vendaval que for, você não vai se abalar com nada. Por quê? Porque você está bem fundamentado, o teu alicerce está ali, na rocha, em nome de Jesus. Glória a Deus. E ele diz mais aqui, versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram o vento, combateram aquela casa, e ela caiu. E foi grande o quê? A sua queda. Então, a casa que está edificada na areia, o que é às vezes edificada na areia? Tem até aparência de santidade, tem aparência de Deus, mas na verdade a estrutura Deus conhece. Tem muita gente que você fala, nossa, é de Deus, mas você vai ver a estrutura, não está forte, não está alicerçado. É igual aquela palavra que ele fala, o sepulcro caiado, bonito por fora, mas está oco por dentro. Então, nós não podemos brincar, porque agora é o momento da gente, irmãos, ser crente de verdade. Porque se a gente não tiver alicerçado na palavra, a gente não vai suportar o que está para vir aí. E vai vir coisa séria. Vai vir luta aí, vai vir problemas aí, vai vir coisa séria aí. Quem estiver alicerçado na palavra, ali ligado com Deus, Deus vai dirigir você, você vai obedecer, vai fazer, e Deus vai dar livramento. Mas quem for rebelde, quem não ouve, quem anda com seus próprios conselhos, vão cair, vão ser envergonhados. E agora, irmão, Deus está fazendo a separação. Ou a gente é casa da rocha, firmada na rocha, ou a gente é casa de areia. Ou a gente é trigo, ou a gente é joio. A igreja tem que tomar uma posição, porque Deus, ele é justo. Glória a Deus. Então, se eu aplicar, se eu praticar, se eu obedecer, se eu fizer de acordo com a vontade de Deus, Deus é justo. Mas se eu tenho a mesma oportunidade e não estou fazendo, infelizmente, o que Deus vai poder fazer? Não é verdade? Porque é ensinado antes. A palavra chega antes. Glória a Deus. Vamos no livro de Ezequiel, capítulo 13, que aí você vai entender mais. Ezequiel, capítulo 13. Depois, se você quiser ler ele todo em casa, você leia, tá? Glória a Deus. Versículo 10.
Ezequiel 13, 10. Diz assim. Deixa eu ir, irmãzinho. Versículo 10. Visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, e não havendo paz. E um edifica a parede de lodo, e outros rebocam de cal não adubada. E dize aos que rebocam de cal não adubada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva. E vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis. E um vento tempestuoso a federá. Então Deus está dizendo aqui para nós, se você for ver aqui o capítulo todo, fala dos falsos profetas. Que há muitos profetas pregando coisas do seu coração e usando o nome de Deus. Não se preocupa, é tempo de paz, Deus vai te prosperar, é isso, pregando, e doutores daqui, doutores dali, mas estão falando mentiras. Estão mentindo, não estão falando pela boca de Deus, não estão sendo enviados por Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque hoje em dia, se você ligar a internet, vai ter profeta para tudo quanto é gosto. Vai ter profeta para tudo quanto é gosto e pregando. Irmão, tem profeta de Deus, tem pessoas de Deus pregando? Tem. Mas tem uns que a gente não... Você pensa que é de Deus, mas está fazendo tudo errado. Você conhece a vida daquele profeta? Você sabe se ele é de Deus ou não? Porque usar o nome de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, não significa que a pessoa é de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por uma das coisas que quando Deus me deu essa palavra, que eu estava questionando Deus, por que tanta gente profetizou que o Bolsonaro ia ganhar, que ia acontecer isso e aquilo, e não aconteceu nada, Senhor? E ele falou, não estou falando de mim, estou falando do seu coração, da multidão dos seus sonhos, daquilo que vem na cabeça dele, não foi mandado por mim. Estão dizendo vai ter paz, vai ter prosperidade, mas eu não mandei falar isso. E essas pessoas que estão fazendo isso, além de estar mentindo, enganando o povo com espírito de adivinhação, o que mais que eles estão fazendo? Estão desviando o povo do verdadeiro caminho, desviando o povo da presença de Deus, porque estão enganando o povo. E além de tudo, a vida desse povo está sendo rebocado com cal, com lodo. Não está sendo rebocado com o verdadeiro alicerce, que é a palavra de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque vai surgir muitos falsos profetas. Vai surgir muita gente aí que vai... tu vai ver, era rebelde, desviou da igreja, abriu sua própria igreja, roubou e depois agora já está na sua própria igreja e eu sou pastor. E você não sabe a índole daquela pessoa, quem é aquela pessoa. Você pensa que está sendo dirigido por Deus, mas na verdade tem um espírito maligno ali por trás para enganar as pessoas. Como estavam sendo os profetas aqui nesse capítulo 13. Estava enganando as pessoas com espírito de adivinhação. Olha, Deus disse que vai acontecer isso e isso com você. Deus disse que vai ser assim, assim, assado. E sendo que Deus não mandou falar nada. Vai ser paz e prosperidade. Deus falou, não mandei falar nada. Mas Deus falou para o profeta Ezequiel, mas digam para eles, a casa de vocês vai cair. Porque não está edificado em mim. Não está edificado na minha palavra. Toda vida que não estiver edificado na palavra vai cair. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo aqui, eu vou mandar uma grande tempestade. E nessa tempestade só vai ficar de pé o que é dele. O que não é dele vai cair. E nós temos que estar preparados. Porque Deus, Ele é de amor, de misericórdia, mas Ele é amor e misericórdia, mas Ele também é Deus de justiça e de juízo. E Ele diz que a justiça dele vai começar por onde? Pela casa dele. Se primeiro vai começar pela casa dele, imagina o que vai acontecer lá fora. Então não vamos brincar.
Não vamos rebocar a nossa vida, edificar a nossa vida com cal, com reboco, com lodo, com lama. Não. Vamos rebocar com o verdadeiro alicerce, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus, que é a palavra de Deus. Versículo, olha aqui que ele diz, versículo 11. E dize aos que reboca de cal, não adubada, que ela cairá. E haverá uma grande pancada. Irmão, Deus manda também a chuva. Deus manda também a tempestade. Deus manda também o juízo. Glória a Deus. E as pedras grandes de Saraiva. Vai chover pedra enorme de Saraiva. Aquelas pedras de gelo. Ele disse, caireis. E um vento tempestuoso a fenderá. O que Deus está querendo dizer? Que Ele vai permitir que vai vir coisas difíceis. Que mesmo, e presta atenção, tanto o povo de Deus vai passar por essa situação, como também os rebeldes vão passar pela mesma situação. E Deus vai provar os corações. Glória a Deus. Deus vai provar. Por quê? Porque chega uma hora que Deus fala, e às vezes entra aqui, entra por aqui, está igual a casa de areia, e chega uma hora que Deus manda o juízo, ou vai se acertar de vez, ou vai desandar de vez. Porque Deus, Ele fala, mas até nisso tem limite. Versículo 12. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão, onde está o reboco de que o rebocaste? Porquanto, assim diz o Senhor Deus, um vento tempestuoso a fenderá no meu furor, e uma grande pancada de chuva haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. Deus está dizendo. E derribarei a parede que rebocaste de cal. Você sabe o que é cal, gente? Você sabe o que é cal, né? É uma tinta que só de você encostar ela já te suja. Ela sai, chega uma hora que ela sai toda, não é verdade? Ela não fica. Ela acaba saindo, por mais que... E, irmãos, é isso. Pode ter até boa aparência na hora, mas vai chegar uma hora que tudo vai. Você está entendendo? Vai ficar tudo à mostra. Olha o que Deus está falando aqui, ó. Meu Deus do céu, ó. Onde está o reboco de que rebocaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus. O vento... Deixa eu ver onde que eu estava mesmo. 14. E derribarei a parede que rebocaste de cal, não adubada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. O que Deus está querendo dizer aqui? Que toda casa, toda vida que está edificada com lodo, com cal, com barro, né, de qualquer maneira, está até bonitinha por fora, Ele está falando, eu vou descobrir os seus fundamentos. Eu vou mostrar tudo, vai vir tudo. Quem é de Deus, todo mundo fala, isso aqui é de Deus, olha, está firme. Mas aquele que está brincando, vai ser tudo mostrado. Os fundamentos vão ser mostrados. A gente vai ver quem é de Deus e quem não é, quem está realmente na presença de Deus e quem não está. A gente vai ficar de boca aberta. Mas o que, meu Deus, fulano, mas era tão de Deus, tão usado de Deus, mas Deus vai descobrir o fundamento. Se tiver coisa errada, vai ficar descoberto. A parede vai cair, porque não vai aguentar. As ondas que vão vir, que ondas? As lutas que Deus vai permitir que venha, as guerras, as crises. Porque vai vir dias, os dias dos ais estão aí, os dias dos ais estão à porta. E como que a igreja está preparada? A igreja está se preparando para a volta do Senhor? A igreja está se preparando para o que está por vir? Porque está chegando. Nós, por enquanto, está vindo rumores para tudo qualquer lugar, não é verdade? E como que nós estamos? Não é verdade? E aí ele falou isso, que vários fundamentos vai se descobrirá e a parede vai cair e vão perecer. Versículo 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que rebocam de cal não adubada. E vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que aqueles que dão ouvido a falsos profetas, pessoas que saíram do nosso meio, mas não pertencem a nós. Os falsos profetas, eles vão sair do meio do povo de Deus.
Eles vão ser parecidos conosco. Vão falar igual a gente, porque eles vão ser tirados do nosso meio. Mas, na verdade, eles não pertencem a nós. E o diabo vai usar. Para quê? Para enganar muito, para tentar desviar o quê? Muitos. Você está entendendo? E nós temos que estar em alerta, igreja. Não é tudo que a gente tem que deixar entrar. Tem que ver quem é esse profeta, de onde ele saiu. Ah, tem uma igreja, mas qual foi antes? Como que foi a vida dele antes? Porque o que está cheio de profetas, de pessoas rebeldes aí não abrindo igreja. De gente que fez coisa errada, que foi expulsa e estão abrindo igrejas aí. E tem gente seguindo essas pessoas. Quem segue o rebelde vai acontecer o quê? Vai perecer, irmão. É casa edificada na areia. E nós temos que estar em alerta. Glória a Deus. É tempo da gente estar em alerta. Porque senão a gente cai, irmãos. E ele está dizendo que a parede vai não existir. E aquele que a revocaram também, que são esses falsos profetas, também não vai existir. Então quer dizer, Deus vai destruir todos. Por quê? Porque usou o nome de Deus em vão. Usou o meu nome em vão. Não mandei usar, não mandei falar nada. Estou falando meu nome em vão. E Deus vai ter que prestar conta para Deus. Glória a Deus. E vamos agora no livro de Marcos, capítulo 4. Irmã Lucélia, e se eu estou firme na rocha, o que eu tenho que fazer quando vier essa tempestade? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que reagir no meio dessa situação? Deus ensina. Glória a Deus. Marcos 4, versículo 35. Marcos 4,35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra. Nós temos que avançar, nós temos que crescer na fé, crescer no entendimento, não brincar com as coisas de Deus, porque a salvação é para hoje. Glória a Deus. Hoje nós estamos aqui na presença de Deus, adorando Ele, mas amanhã nós não sabemos o que Deus vai fazer amanhã. Nós não sabemos do dia da manhã. E Deus está falando, Ele vai permitir, Ele vai sacudir. Deus vai sacudir as nações. E nós cristãos temos que estar preparados. Glória a Deus. Para quê? Para a gente não se abalar. Para a gente não cair junto com os rebeldes. Porque quem obedece à voz de Deus, ele vai guardar. Amém? Então nós temos que passar para outra margem. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Veja, eles foram para outro lado. Mas Jesus estava com eles no barco. Glória a Deus. A gente pode passar pela luta que for, para a tempestade que for, para os problemas que forem, para a Covid que for, peste outra que vier. Mas se Jesus está na nossa vida, meu irmão, você pode ter certeza. Você pode passar para a luta e falar, meu Deus do céu, mas seu barco não vai afundar. Tua casa não vai cair. Sabe por quê? Porque o Rei da Glória está ali. Está com você. Esse é o segredo. O Rei da Glória tem que estar no nosso barco. O Rei da Glória tem que estar na nossa vida, na nossa casa. Nós temos que estar alicerçados nele. Por quê? Porque pode vir um problema que for, o vento contrário que for, você não vai se abalar, você não vai cair, você não vai desfalecer na fé. Glória a Deus. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aqui eram as ondas do mar, né? Hoje as ondas, né, que vem aí de doença, de peste, de crise, né, de contenda, de confusão, né? Que se você for ver, o nosso país está dividido, o nosso país está a ponto de ter uma guerra civil. E nós temos que clamar a Deus para que isso não venha acontecer, porque se acontecer, o que é guerra civil? Um matando o outro. Um que não concorda com o outro vai começar a matar o outro. Porque eu não concordo com isso, porque eu acho que todo mundo tem que ser liberal, fazer o que bem entender, que pode... Hoje eu recebi um negócio que lá na Brasília, eles estão querendo aprovar uma lei que
toda forma de família. Aprovar todo tipo de ordem de família. Por exemplo, consanguíneo. Se o pai quiser casar com a filha, ele pode. Se o irmão quiser ter um relacionamento com a irmã, namorar e casar, pode. Se o homem quiser ter 5 mulheres, 2 homens e 5 mulheres numa casa, também é um tipo de família, pode. Isso é poligamia. Incesto. Então tudo que é contra a palavra de Deus. Tudo que é contra a palavra de Deus são as leis que eles querem aprovar. Então quem é a pessoa que é conservadora, que aprendeu uma palavra de Deus ser conservador como o nosso Deus não vai aceitar uma coisa dessa. Então por que o país está dividido? Porque tem um povo que acha que isso é normal. Que pode sim. Que pode matar um bebê até com 9 meses na barriga, sim. Mas tem outro grupo que fala, não, porque isso está matando crianças. Né? Então o país está dividido entre o bem e o mal. Entre as leis de Deus e as leis malignas. E o que acontece isso? Há uma guerra entre o espírito e a carne. Jesus fala, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o fiel com o infiel? Não vai ter comunhão. O que isso acontece? Acaba entrando em quê? Em conflito. Porque não tem. E nós temos que clamar a Deus. Glória a Deus. Então, levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas do barco. Irmão, pode vir o que for. Se Jesus está na tua vida, pode vir o que for bater contra o seu barco, bater contra a tua casa, mas não vai derribá-la, porque quem sustenta a tua vida, quem sustenta a tua casa é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, porque você não está em qualquer alicerce, o teu alicerce é a palavra de Deus. Amém? Você está edificado na palavra de Deus. E Deus tem compromisso com aquele que guarda a palavra dele. Versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja, Jesus estava tranquilo. Você acha que Jesus, naquele barquinho, porque naquela época não tinha aquele barco, a onda batia que estava enchendo o barco de água. Você acha que não tinha respingado a água de Jesus? Por que Jesus estava tranquilo? Porque ele é todo poderoso. Ele sabe, ele tinha poder. Ele tem poder sobre o vento, tem poder sobre o mar, tem poder sobre o fogo, tem poder sobre tudo. Então Jesus não estava preocupado com aquilo, porque ele pode resolver qualquer problema. Glória a Deus. Mas o que aconteceu com os discípulos? Os discípulos ficaram apavorados. Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Meu Deus, desperta Jesus, porque o que será de nós? E é isso que Jesus quer despertar eu e você. Se nós estivermos edificados na rocha, na palavra dele, observando os tempos, os sinais e os tempos, quando vier as situações, nós não vamos ficar apavorados, nós já estamos sabendo o que está acontecendo. Nós já vamos ter discernimento do que Deus está fazendo. E aí, o que nós vamos fazer? Ao lugar de ficar lá desesperado, ai meu Deus, ai e agora, liga para um, liga para outro, o que a gente vai fazer? Não, eu sou de Deus, eu sei do que nós estamos atravessando, eu sei que Deus está permitindo tudo isso, então eu que estou alicerçado, eu vou dobrar meu joelho, eu vou clamar mais. Eu vou orar mais, eu não vou me apavorar. Sabe por quê? Porque Jesus está na minha vida. Jesus está na minha casa, Jesus está no meu barco, glória a Deus. E olha aí o que eles fizeram. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve o quê? Grande bonança. Quando as ondas se levantar contra você, quando o vento, porque esse vento aqui temporal, ele vem de repente. Você não sabe a hora que ele vem. É de repente. A gente às vezes não está nem esperando. É de repente que as coisas vêm. É de repente que vem uma luta. É de repente que vem uma má notícia. É de repente que as coisas acontecem. E o que é que eu tenho que fazer? O Senhor diz, se eu estou ligado, olha o que Ele faz. Eu vou fazer o que Ele fez.
Deus me deu poder e autoridade. Eu vou repreender esse mal. Eu vou repreender esse vento. Eu vou repreender essa onda. Eu vou repreender essa peste. Eu vou repreender tudo que é do inimigo em nome de Jesus. Quem está ligado com Deus, quem está edificado, não vai se apavorar. Vai repreender. Vai colocar a fé em ação. Vai usar a autoridade que Deus te deu. Glória a Deus. E não ficar apavorado. Eu vou fazer o que Jesus fez, eu vou repreender, eu vou orar, e o que é do diabo vai cair, tudo que não provém de Deus não vai me atingir, em nome de Jesus. E aí você vai ver a abundância chegar, você vai ver a calmaria chegar. Glória a Deus, mas você não se apavorou, você não ficou aí desesperado. Por quê? Porque você está ligado na fonte, você está ligado, você está alicerçado. Está na direção de Deus, glória a Deus, e pode vir o que vier, você vai estar ali firme e forte na presença de Deus. E disse, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Quem está alicerçado tem fé. Quem está alicerçado põe a fé em ação. Mas quem não está alicerçado teme, desespera, fica apavorado. E nós não podemos ficar apavorados. Glória a Deus, em nome de Jesus. E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe... Esse é Jesus, o Deus que nós servimos, que está na minha vida e que está na tua vida. Glória a Deus. Então, irmãos, essa palavra é uma palavra para que acorde a igreja. Porque a igreja... Estava falando aqui quarta-feira, que nós estamos nos dias muito difíceis, assim, de pastorear. Por que eu digo isso? Porque se você vai repreender, fulano, por que você não está vindo à igreja? Aconteceu alguma coisa? O que você quer saber da minha vida? Misericórdia. Está desse jeito. O que você quer saber da minha vida? Você não tem que falar da minha vida. Como que você vai pastorear? Às vezes a pessoa chegou na igreja doente, cheia de problemas, cheia de demônios, não é verdade? Você orou, jejuou pela vida da pessoa, para Deus levantar a pessoa. Agora a pessoa está virando as costas, está buscando mais a Deus, não está prestando atenção no que Deus está falando. E Deus está falando. Quem está aqui, está buscando, Deus está falando. Está sendo alertado, está sendo avisado. Mas muita gente será pego de surpresa. Então, há dias que, como se diz assim, a ovelhinha que tem que ser mansa está um verdadeiro cordeiro. Se deixar, está chifrada nos pastores. Nós temos que tomar cuidado, porque estão dias o quê? Difíceis. Que eles estão escolhendo seus próprios doutores, estão escolhendo a quem dá ouvido, a quem prega aquilo que massageia o seu ego. E às vezes o que Deus tem para nós é uma palavra até dura, mas que vai despertar a gente para o que está por vir. E vai vir de repente. Porque Deus, irmãos, lembra, estou até com a palavra para pregar amanhã, que fala sobre isso, que Deus também ele executa juízo. É, Jesus. Ele que dá ordem para o juízo. Mas quem é dele, quem está ligado com ele, obedece a voz dele, ele vai guardar. Mas quem está aí na rebeldia, fazendo as coisas do seu próprio jeito, meu irmão, infelizmente, né? Esse é o recado que Deus mandou entregar para a igreja. Glória a Deus. Essa palavra não é minha, é de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar?